Você vai ser pediatra, ser um bom pediatra, isso é o mínimo. Agora, como você vai acolher essa criança, acolher a família dessa criança, a mãe, a avó, quando corre tudo bem, é uma beleza, né? Então eu fiz muito tempo, eu fiz cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, cirurgia ginecológica, eu faço ginecologia. Mas na época de parteiro, por exemplo, é muito bom você fazer um parto, vai para Santa Joana, lá para o memorial, aquela festa, a família esperando, né? E quando nasce a criança, tudo bem, tá ótimo, é uma festa, né? Mas quando nasce uma criança com uma má formação, por exemplo, né? Se você já tem um diagnóstico pré-natal, um ultrassom, sabe que a criança é má formada ou tem a possibilidade de ter uma síndrome de Down, você já prepara a família para receber aquela criança com uma má formação, se é um anencéfalo, por exemplo. O que fazer, tá certo? Então, como você abordar essa mãe para dizer que ela tem uma criança anencéfalo e o que fazer a partir daí, né? São questões do dia a dia que você tem que saber lidar com isso. Hoje não basta a pessoa ser só um bom médico, né? Precisa saber ter uma relação médico-paciente boa, saber comunicar, saber transmitir, não só um diagnóstico, seja ele bom ou mal, né? Saber confortar a família, saber acolher o paciente, então tudo isso é muito importante. A sociedade não quer um médico que seja só aquele técnico, aquele que sabe da sua especialidade do ponto de vista técnico, mas também a questão humanista. Vem aquela questão, até que ponto o paciente deve saber realmente do seu diagnóstico, é válido, é lícito você dizer, você está com câncer, tá certo? Então, se o paciente tem o direito de saber o diagnóstico, o médico deve dizer o diagnóstico, deve saber também se ele tem condições de aceitar e de suportar esse diagnóstico, de que maneira vai dizer esse diagnóstico ao paciente, né? Às vezes você tem que dizer de uma maneira que não choque, que não traga, porque às vezes aquela notícia pode agravar o seu estado ou ele não ter condições de receber aquele diagnóstico daquela maneira. No início da nossa experiência profissional, a gente vai adquirindo ao longo do tempo a maneira de dizer de uma maneira que conforte o paciente. Eu acho que a medicina permite uma mentira piedosa, vamos dizer assim, você dizer para o paciente que, olha, você está com um problema aqui, mas eu estou junto de você, a gente está aqui para resolver, tá certo? Não tirar nunca a esperança, tá certo? Eu acho que a esperança, dizem que é a última que morre, enquanto a gente tiver esperança, então dá sempre uma possibilidade de que ele tem uma possibilidade, não, você não vai dizer de cura, mas de uma qualidade de vida, de uma sobrevida com qualidade, e que você está ali junto. Então, o mais importante de você dar o diagnóstico, além de como você dá o diagnóstico, é ele sentir que ele está sendo acolhido, está sendo amparado e que tem um médico do lado que chamou muito a atenção, que foi uma paciente que eu perdi. Foi uma paciente que foi um óbito materno, e comunicar para a família a perda dessa mãe, tá certo? Para o marido, não é? Que ela foi uma paciente que teve uma complicação de uma cesariana, evoluiu com septicemia, com evisceração e foi a óbito com peritonite, foi um caso que eu perdi. Era uma paciente que tinha 5 filhos e a mãe, ela é como se fosse o esteio da família, ela estrutura. Então a perda da mãe desde da recém-nascida, essa criança recém-nascida, mas o outro, acho que o mais velho tinha 7 anos de idade, então essa estrutura de familiar foi completamente, e por conta de uma cesariana e que uma complicação de uma cesariana. Então isso me marcou muito, me doeu muito, não só o fato em si, como a questão de falar para a família e levar a notícia e ver aquela família completamente dizimada depois da perda da mãe. Os filhos, eu acompanhei isso muito triste, porque a família ele ficou com a mais velha e com a pequenininha, a mais velha que ficava pequenininha, e os outros foi distribuído com a família, enfim, foi um caso muito triste. Eu acho que você abrir o coração e procurar amparar e dar um consolo, dar um conforto, aí o médico ele tem que ser aquele psicólogo, aquela pessoa que tem que entender que o conforto é que ele tem que dar. Agora tem que saber também até onde vai o seu limite, né? Porque você tem que chegar no seu limite, né? E no caso do médico, ele, na maioria das vezes, ele é preparado para o sucesso.
para dizer as boas notícias, as coisas boas que acontecem, né? A morte é como se fosse a falência da medicina, a onipotência do médico. Então, quando ele chega nesse ponto, ele tem que reconhecer que o médico não é um semideus, não é, que a morte faz parte da vida, é um ciclo natural, e tem que passar isso, né? E passar para a família e confortar essa família depois, porque tem um processo do luto, da perda que essa família vai viver, né? Muitas vezes a família joga no médico a culpa, né? Porque com essa medicina toda sofrida, que o médico é um semideus, então morrer hoje já é uma coisa que não vai morrer mais, com a sofisticação dos equipamentos, tudo, com as UTIs, né? Então, hoje você tem que ser, eles acham que a gente é um semideus, então a morte é como se não existisse mais, e a gente tem nosso limite. É isso que nos dá o limite exatamente de que nós somos, que a vida é finita, tá certo? E que a medicina, nós não sabemos tudo, e que existe alguma coisa superior que está acima da gente e que nos dá exatamente essa condição. Isso é muito bom, porque isso baixa a nossa bola e vê que a gente não é onipotente, e vê que quando acontece isso a gente faz aquela contrição, né? Aquele ato de contrição, e saber que a gente é humano, que a gente é falível e que existem muitas coisas que estão além da nossa possibilidade. Então a gente tem que saber e passar isso, que eu acredito que a vida não termina aqui. Eu acho que existe um outro plano espiritual, uma outra vida, uma outra coisa. Então, procurar confortar,